Café com a Coach, como eu amo estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre o tema persistência. Sobre o quanto é importante você começar e terminar. E o que acontece muitas vezes na nossa jornada, na nossa trajetória, é que muitas pessoas desistem. Na sua jornada, muitas vezes você mudar a rota, readequar, faz parte. Às vezes você pode começar de uma forma, daqui a pouco você vai se adaptando a uma outra, e é assim que funciona, principalmente nos dias de hoje, né, gente? Que tanta coisa nova aparece o tempo todo, e a gente precisa estar se adaptando o tempo todo com essas novidades, com tudo isso que está surgindo. Mas uma coisa é certa, você tem que ter o teu alvo. Você tem que ter o teu objetivo, você tem que ter aquilo que te move e que te faz continuar todos os dias. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O quanto que é importante você persistir. O quanto que é importante você não desistir. E é o que eu tenho mais visto nos dias de hoje, são exatamente pessoas que desistem no meio do caminho. São pessoas que se perdem no meio do caminho. São pessoas que perdem até a si próprias. E o que é que acontece nessa mudança, nesse quebra, né, no meio da jornada? A gente se perde nos nossos valores, pode se perder em relação até mesmo ao amor próprio, ao amor a si mesmo, se deixando levar pelas coisas desse mundo. Porque o que é que a palavra do Senhor ela fala? E é esse versículo que norteia a minha vida. Que nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo. Olha só como isso é forte. Como isso é forte. Não vos conformeis com as coisas deste mundo. Então, não é que nós vamos bater de frente, não é que nós não vamos respeitar os erros ou as coisas que estão erradas nesse mundo. Mas nós não vamos nos conformar. O que eu não posso é me conformar com o que está errado. Com o que diante do Senhor é impuro, com o que diante do Senhor não é bom. Porque nós temos que viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, a palavra dele é clara. Não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos. Então, eu não me conformo, mas eu não vou bater de frente. Eu vou me transformar. Então, eu não vou bater de frente com o outro para transformar o outro, para mudar o outro. É tudo sobre mim. É tudo sobre o que eu faço. É como eu reajo. Então, eu tenho que transformar a mim. Então, a palavra ela é muito clara. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, como é que eu vou viver essa transformação? Renovando a minha mente. Então, eu preciso trabalhar as minhas emoções, eu preciso trabalhar a minha inteligência emocional, eu preciso trabalhar a minha mentalidade para mim viver algo novo. E a promessa do Senhor ela é muito clara, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, então transformando a minha mente. E qual é o resultado quando eu não me conformo com o sistema desse mundo? Quando eu me transformo no que eu acredito, qual é o resultado disso? Aí eu vivo a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Olha como isso é poderoso. Olha como isso é poderoso. Eu, por exemplo, eu não me conformo. Eu me indigno em ver mulheres com valor tão grande, em ver mulheres com potencial tão grande e estando invisíveis. E quando eu falo invisíveis, não é só para o mundo, não é só porque o mundo não enxerga, não é só porque o outro não vê, mas para si mesmas.
Porque se perdem em si mesma e não vê o brilho que tem dentro de si. E eu não estou falando aqui simplesmente de autoestima. De olhar e se ver bonita e se arrumar também é um conjunto. Mas eu tô falando de se enxergar. De enxergar dentro de si o valor que tem. Quantas e quantas mulheres se perderam. E à medida que os anos passam, se perde mais. E à medida que vai tendo mais experiências, vai se perdendo mais. Então, assim, isso me indigna profundamente. E ver mulheres que não enxergam em si o grande potencial que tem para poder começar a colocar isso para fora. Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu vivia no meu casulo, eu vivia no meu mundo, eu vivia na minha bolha, me moldando ao que os outros queriam. Mas quando eu decidi, quando eu me descobri, o primeiro passo foi me descobrir. Quando eu me descobri, quando eu me conheci, quando eu vi dentro de mim todo o potencial que eu tinha, quando eu olhei para Cristo, o que Cristo disse sobre mim, e eu identifiquei todo o potencial que eu tinha, eu comecei a colocar isso para fora. E quando eu trabalho dentro de mim e eu começo a colocar isso para fora, eu passo essa verdade pro outro. Eu passo essa verdade e o outro acredita só em olhar. Então entende que você precisa se conhecer, não se conformar. O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso melhorar? O que é que dentro de mim eu preciso trabalhar dentro de mim? E quando eu começo a colocar isso pra fora, eu começo a ter resultado. E aí, como a gente está falando aqui em persistência, você começa com um objetivo, com um projeto, com algo novo que quer fazer. E aí, por não confiar em si mesma, porque vem ali as crenças de capacidade, você se sente incapaz e você começa a paralisar. Primeiro ponto que começa a paralisar, na primeira dificuldade. Se questiona. Aí vem vários questionamentos. O lugar onde eu moro não é favorável para o que eu quero, para o que eu desejo. Começa a se sabotar e a procurar justificativas para não avançar. Aí vem, mas o lugar que eu moro não favorece para o meu desenvolvimento. Ambiente conta? Ambiente conta. Mas o seu ambiente, ele não precisa ser só especificamente, eu costumo sempre falar isso, o ambiente em que você mora. Você pode se conectar com pessoas, com ambientes, pelo poder que a gente tem hoje de um celular que você tem na sua mão. Participando de grupos, por isso que eu amo fazer network em grupos de mentoria, em atividades fora do comum. Porque hoje o celular, ele aproxima pessoas. Então você pode sim se conectar com várias pessoas que flui na energia, na sintonia que você tá para te ajudar. Eu falo para as meninas que estão participando do Empreenda. O que acontece? Nosso grupo é um grupo de empreendedoras. E o que a gente sempre questiona é exatamente sobre isso. O quanto que é bom estar envolvida em um grupo de pessoas que fluem na mesma energia que você, que têm os mesmos pensamentos, que têm objetivos, que estão com dificuldades assim como você está. Porque isso motiva, isso impulsiona a continuar. Mas quando a gente fica sozinha, eu tenho um projeto. Eu tenho algo que eu quero fazer. E aí você sozinha, aí você vai procurar apoio, você não encontra. Ali você já vai querer desistir por falta de apoio. Meu marido não me apoia, minha família não me apoia, meus parentes não me apoiam. Geralmente são os que menos apoiam. Ou é contado de dedos quem apoia. E isso faz com que você paralise. E o que eu quero te dizer é o seguinte: ninguém vai vibrar na mesma frequência que você na busca do seu sonho, na busca do seu objetivo. A frequência é sua, a energia é sua. E é você que tem que se automotivar todos os dias, agindo, entrando no movimento, buscando o que precisa saber, o conhecimento que precisa ter, para chegar no seu resultado. Então, essa de
o lugar que eu moro, a falta de apoio, são várias historinhas que a gente conta. Ah, são verdadeiras, são as historinhas, elas podem ser mentirosas, elas podem ser na brincadeira e elas podem também ser verdadeiras. Então a gente conta histórias para justificar o nosso não avançar. Ou muitas vezes até procura culpados por não avançar, por não continuar. Então, na sua jornada, você precisa desejar muito, muito, muito. Por isso que você precisa ter clareza do que você quer. Porque existe uma lei que é muito clara e eu sempre falo. É a lei da semeadura. É uma lei universal. É a lei universal, a lei da semeadura. E ela é bíblica. Eu vou colher o que eu plantar, certo? Só que, às vezes, a gente esquece que o processo de semeadura, ele pode ser lento. Ele pode demorar. Porque precisa do processo. Esses dias eu refleti muito, tem mais de 10 anos que eu empreendo na área da beleza, que eu empreendo com a minha loja, a minha perfumaria. E esse ano, no início do ano, completou 10 anos, né? Então já tenho aí mais de 10 anos empreendendo. E foi exatamente essa reflexão que eu tive. Depois de 10 anos, eu comecei a colher os frutos. Tive que persistir ao longo desses anos para começar a ter uma colheita. Então, hoje eu tenho experiência, hoje eu tenho expertise, hoje eu ajudo outras mulheres a empreender pela minha história. Hoje eu tive vários reconhecimentos, já tive várias viagens, já pude contar a minha história em programas de televisão em rede nacional, pude participar de um grande programa de influência na internet. Então, já saí na Rede Globo, já fui pro rancho do Carlinhos Maia. Consequências de quê? Mas teve algo atrás. 10 anos. 10 anos. Se perguntasse pra Josi, de 10 anos atrás, Josi, o que é que você deseja daqui a 10 anos? Como você se vê? Jamais eu conseguiria imaginar de chegar onde eu cheguei. Porque a minha mentalidade naquele momento, naquele tempo era pequena. Mas eu sempre tinha algo dentro de mim desde que eu comecei. Fazer o meu melhor. Fazer o meu melhor. Sem desistir. Continuar a fazer o melhor. Mesmo que duvidassem. Eu lembro que quando eu fui abrir minha loja, minha família não queria, muita gente não queria. Mas eu fui lá e fiz, porque era o meu sonho, era o meu desejo. Mas eu sempre tinha também um porquê, a gente vai falar sobre isso. Eu sabia onde eu queria chegar. Deus me surpreendeu e me fez mais do que eu conseguia imaginar, porque é assim que ele faz. Mas a promessa dele sempre foi clara, de grandes coisas, então... Eu tinha sonhos, eu tinha desejos, eu queria estudar, eu queria fazer minha faculdade. Na época eu queria comprar minha moto, eu queria reformar a minha casa. Foram muitos detalhes e que consegui, mas depois veio algo muito maior, mas foi pelo período de 10 anos. Olha só quanto tempo. E tem pessoas ou negócios que desistem no primeiro ano, que é o mais estreito. Você vai iniciar um projeto novo no primeiro ano, ele é o mais estreito. Depois de um ano é que você vai começar a ver pequenos resultados. É assim no mundo empresarial, é assim quando a gente inicia um projeto. E é por isso que você tem que ter o desejo ardente de não parar. Eu lembro que quando eu comecei o meu negócio também como coach, eu tinha medo. Agora eu tenho um projeto novo que eu quero, eu tenho medo. Eu tenho dúvidas, eu tenho aquela coisa, será se eu faço, será se eu não faço, será se eu vou, será se eu não vou? Mas eu sei onde eu quero chegar. E é isso que me move a não parar. Então, quando eu entrei no coach, eu também tinha minhas dúvidas. Eu trabalhava em um outro trabalho e eu precisei largar para realizar o meu sonho.
Mas o meu sonho era só trabalhar como coach? Não, meu sonho era impactar a vida de pessoas. Então, o meu real porquê é o meu chamado que eu sempre tive dentro de mim, o que eu amo ensinar. Eu amo ensinar pessoas e compartilhar o meu conhecimento. E tenho colhido já pequenos frutos, porque eu sei que tem muito mais para vir. Então, ou você tem muita clareza do que você deseja, do que você quer, do que você almeja. Isso precisa estar muito claro em você. Muito claro em você. Porque é isso que vai fazer você continuar e não parar. Então, a clareza do que você quer. Hoje eu tenho, por exemplo, metas profissionais que eu desejo alcançar. Eu tenho metas que já há alguns anos, todo ano eu coloco. Quero chegar nesse nível. Não cheguei. Ah, mas e se eu colocar essa meta e não alcançar? Glória a Deus, amém pra você. Parabéns pra você. Pelo menos você foi lá e fez. Ainda não foi esse ano, mas ano que vem será. E não vai te entristecer. Não vai te fazer parar, vai fazer você continuar. Quem tem metas claras tem a possibilidade maior de alcançar do que quem não tem nada. Do que quem não faz nada, quem não se move em nada. E eu sempre falo que fé é ação. Tem que ter movimento, tem que ter atitude. É por isso que em todos os meus programas, eu não gosto dessa coisa de muita teoria. Eu gosto de prática, de ação. Qual foi o resultado? O que foi que agiu? O que foi que fez essa semana? O que foi que trouxe resultado? Porque a nossa vida, os nossos resultados são pelas nossas ações. O meu resultado é pelas ações que eu tenho. Então eu preciso acreditar muito, ter muito claro o que eu quero, ter a clareza sobre o que eu quero e agir para os resultados começarem a acontecer. Então o que é que separa quem conquista de quem desiste? O que é que dá essa separação de quem conquista alguma coisa, de quem chega lá, de quem chega no seu resultado, de quem não vai, desiste ali no meio do caminho? Sabe o que é que separa? É exatamente a persistência. O que separa quem tem resultado de quem não tem é exatamente a persistência. Quem persiste, quem continua, quem não para, quem não desiste, chega um momento de colher seus resultados, seus frutos. Lembra da lei da semeadura que eu falei? Eu passo pelo processo da semeadura e em algum momento, se eu não desistir, se eu regar, plantar, regar, cuidar, vai chegar o momento do fruto. Mas se eu largo mão, se eu plantei, se eu larguei mão da plantação que eu fiz, e eu deixo o sol, aí veio o sol, eu não molhei, eu não cuidei, aí aquela plantação faz o quê? Ela seca. Então ela não vai ter frutos. Mas por que ela não teve frutos? Porque eu não cuidei, porque eu não continuei no processo. Então, o resultado vai vir, vai ser gerado, os frutos que você vai colher é mediante o que você faz. É mediante a sua atitude o tempo todo diante do processo. E os bastidores, gente, eles, nem sempre quando a gente vê ali o palco, as grandes coisas, teve um antes, teve um bastidor, teve uma plantação. E que é tão importante de ter. Então, quantas vezes você já pensou em desistir? Mas lá no fundo, você sempre pensou, ainda não é a hora de parar. E quantas vezes muitas pessoas têm algo que desejam, muitas mulheres têm algo que desejam, mas que já desistiram. Eu quero nessa manhã que você reflita. Qual o projeto seu que está engavetado? Qual o projeto seu que você desistiu? Por falta de apoio? Ou deixou as vozes sabotadoras no seu interior dizendo que você não consegue, que você não é capaz de paralisar?
Qual projeto seu você desistiu? Pela palavra de alguém que falou que você não é capaz? Pela ironia de alguém? Do que foi que você já desistiu? E que você precisa resgatar? O que é que você precisa resgatar? Lembra aí, reflete sobre, sabe, teus sonhos quando era criança. Quando você era criança, o que era que alegrava, o que era que tirava seu sorriso. Quando você era criança, você dizia, quando eu crescer, eu vou ser isso. Que era? Que lá atrás, você vibrava só em falar. Na tua infância, na tua adolescência, um sonho antigo. E que às vezes, depois que você cresceu, virou mãe, virou esposa, você deixou de lado. Resgata, sabe? Resgata esses sonhos. E que você entenda que é possível sim você viver e você alcançar aquilo que um dia você desejou. Porque tudo contribui. Olha o que a palavra diz, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Coloca o teu sonho, o teu projeto diante de Deus. Resgata esse projeto. Tá com medo? Vai com medo. Uma das grandes vozes que vocês sempre falam. Mas o que vão falar de mim? E se rirem de mim, porque o nosso maior medo, gente, é exatamente esse. É o de se expor, falar em público. Por quê? Não é só por se expor, por falar em público. É o medo de errar, mas mais do que isso, é do que vão falar. Do que vão dizer sobre mim, do que vão falar sobre mim. Aí a gente se perde. Porque a gente se molda no que os outros vão falar. Muitas vezes os outros, a opinião dos outros é muito pequena. A opinião dos outros, ela pode te destruir de uma forma tão grande e te paralisar de uma forma tão grande a ponto de você desistir. Aí, a opinião dos outros, quando você vai, você continua, você não desiste. E que tem a opinião dos outros que chegou e quis te derrubar. E lá na frente, quando você começa a colher os seus resultados, até os seus frutos, essas mesmas pessoas que tentaram te paralisar são as mesmas que vão aplaudir, sabia disso? E eu sempre falo assim, nossas pessoas próximas, ou a palavra, ou o que dizem sobre você, seu projeto, que muitas vezes não é de apoio, às vezes não é nem por mal. É simplesmente porque elas não estão vibrando na mesma energia que você. É simplesmente porque elas não estão na mesma frequência que você. E é por isso a importância de você se conectar com pessoas que vibram da sua energia. Com pessoas que vibram, que torcem pelo seu movimento, pelo que você deseja, pelo que você procura. E sabe por que a persistência ela é tão poderosa? E uma coisa que eu quero deixar clara aqui pra vocês. Persistência ou persistir não é apenas teimar. Não é sobre teimar. É sobre você permanecer firme mesmo em meio aos obstáculos. Porque vai ter obstáculos. A vida de ninguém é só um mar de rosas. Sabe como nos contos de fadas? A nossa vida nós temos desafios, nós temos obstáculos, nós temos dificuldades. E o persistir é você agir mesmo em meio às dificuldades. Porque o sucesso, o seu resultado, ele não vem de um dia para o outro. Vou dormir hoje assim e amanhã eu vou acordar do jeito que eu quero. Não. É um processo. E que nesse processo eu sempre falo que uma das coisas assim mais importantes, eu diria, é o conhecimento. O conhecimento, e lá a palavra do Senhor ela deixa muito clara em Provérbios. Conhecimento é mais valioso do que ouro e prata. Sabia disso? O conhecimento ele é mais valioso do que ouro e prata. Aí talvez você diga, eu falei até esses dias para uma pessoa sobre a arrogância. Sabe o que é uma pessoa arrogante?
é aquela pessoa que já acha que sabe tudo. E quem acha que sabe tudo se limita, já sei, não preciso aprender isso, não preciso fazer isso, eu já sei. Essa é uma pessoa arrogante. E essa pessoa que acha que sabe tudo, ela ainda não alcançou tudo. Por quê? Eu trago isso dentro de mim. O que eu ainda não tenho hoje, o que eu não tenho, é porque eu ainda não sei. Eu ainda não tenho o faturamento que eu desejo. Eu ainda não alcancei o meu teto salarial que eu desejo. Então, tem alguma coisa que eu ainda não sei. Porque se alguém tem, se alguém conseguiu, eu também consigo. Mas o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso aprender para chegar lá? Por isso que conhecimento é tão importante. É tão necessário. Então, se você ainda não tem algo, é porque algo você precisa aprender. E se eu acho que eu já sei tudo, então é a arrogância que está dentro de mim. Mas se você sabe tudo, por que você ainda não tem o resultado? Por que você ainda não chegou no resultado? Então, não se limite a investir em conhecimento de todas as formas. E hoje você pode ter acesso a conhecimento de uma forma muito fácil. Já existiam períodos lá atrás, há alguns anos atrás, que era mais limitado, mais reduzido. Mas hoje a busca de conhecimento é muito grande com a internet. Muito grande com a internet. Então, às vezes, eu digo isso para as minhas mentoradas. O que eu demorei anos para aprender, eu passo para elas em uma aula. Então, em um dia, em um encontro, você pode quebrar algo que pode estar te prendendo, que pode estar te paralisando há muito tempo, que se você estivesse sozinha, você demoraria mais tempo ainda para aprender. Por isso que conhecimento é tão importante e necessário. Estar em grupos, envolvido em grupos, em pessoas, é tão importante para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento. Você que empreende, você que tem o seu negócio, invista em conhecimento. É por isso que eu falo, no meu programa do Empreenda, é R$50 por mês. Se você não tem, se você empreende, você não consegue tirar R$50 para investir em seu conhecimento, você não vai sair do lugar. Não tem lógica. Não tem lógica. Hoje, mais de 50%, né, do que eu faço hoje de dinheiro, eu invisto em conhecimento. Josi, mas por quê? Porque cada vez que eu aprendo, eu consigo fazer mais. Cada vez que eu vou lá e eu desbloqueio uma área da minha vida, eu alcanço o resultado. E isso me faz continuar, e é por isso que isso me faz não parar. Porque a gente vai tendo gosto, vai tendo prazer, e a gente vai vendo o quanto que é bom. O quanto que é bom. Por isso que eu falei no início, que o que me indigna são mulheres com potencial incrível e tão limitadas. E vivendo a síndrome da mulher invisível. Não me vejo, não me valorizo. Aí diz, não me valorizam, não me olham, não vê em mim, quando na verdade o primeiro passo é você. Como você se vê. Como você se enxerga, como você se olha. E aí você começa a colocar pra fora. Então precisa ter constância, precisa ter resistência e precisa ter fé. Quer ter resultado? Constância. E essa palavra, esses dias eu até recebi um troféu de uma empresa que eu trabalho, exatamente o troféu sobre constância. Porque é você todos os dias, você acreditar o que você acredita, não parar e todos os dias fazer. Todos os meses fazer, e todos os anos fazer. E aí você começa a ter resultado. Então você precisa ter constância, você precisa ter resistência. Por que resistência? Porque vem as dificuldades. Porque vem o dia que você quer sim chutar o balde. Porque vem o dia sim que você tá estressada. Porque vem o dia sim que você tá mal, que alguma coisa na sua vida tá caindo aos seus lados. Mas você não pode desistir. Porque hoje tá assim. Mas o Deus que eu e você serve, a promessa dele é que tem tempo para todas as coisas. Hoje no meu devocional foi isso que o Senhor falou comigo. A palavra lá de Eclesiastes. Que há um tempo determinado para todas as coisas.
E há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Talvez hoje você ainda não esteja colhendo os resultados, mas vai chegar o tempo, mas você só vai colher se você não parar. Se você continuar. Há o tempo do choro, mas há o tempo da alegria. Há o tempo de você estar lá embaixo, mas também tem o tempo de você estar lá em cima. Então, esse ano, nós estamos no ano de 2025, eu fiz essa reflexão comigo. Estamos no ano de 2025, faltam alguns meses para... pouco mais de 4 meses para encerrar o ano. Como é que foi a sua experiência esse ano? Eu fiz essa experiência, para mim não foi tão boa, não. Foi um ano com muito obstáculo, com muita dificuldade, com muita resistência, muita resiliência que eu precisei ter. Mas eu falei assim, ainda faltam 4 meses. O que é que eu vou fazer nesses 4 meses? E dá pra fazer, e é isso que eu quero dizer pra vocês. Dá pra me mudar. Dá, em 4 meses você pode virar a sua vida, sabia disso? Que em 4 meses você pode ter assim, o que você precisava pra mudar a sua vida, foi essa decisão que eu fiz. Falei, uau, então é agora. Então o que é que eu vou fazer agindo nesses 4 meses pra me fechar o meu ano do jeito que eu desejo? Então é a decisão que você tem. É o passo que você toma. De fazer e não desistir. Entendendo que tem sim os momentos, tem sim os períodos, mas são fases. E que passa. O que eu costumo dizer, problemas todos nós temos. Sabe qual é a diferença? É se você vive presa no problema a vida toda, ou se você diz, não, o problema tu tá aí, fica aí, mas eu vou agir. Mesmo com o problema, eu vou agir. Existem 3 pilares da persistência. E é sobre eles que eu quero falar com vocês agora. Os 3 pilares da persistência. O pilar número 1, clareza e propósito. E eu já falei sobre isso durante todo o período que a gente está conversando aqui. Então, o pilar 1, clareza e propósito. É a clareza do que você realmente deseja. Do porquê você está lutando por isso. Por que você faz o que você faz? Por que você empreende com o que você empreende? Por que você deseja tanto esse objetivo? Por quê? Você sabia que o mais importante é o seu porquê? Quando você tem esse porquê claro, eu faço isso porque isso. Eu costumo dizer, se não porquê, pelo menos um porquê. Não, eu faço isso e eu vou lutar até o fim. Pelo meu filho. Pela minha família. Você precisa ter um porquê muito claro. Porque quando você tem o porquê muito claro, no como você não vai desistir. Ah, mas o meu objetivo é isso aqui. O meu objetivo é chegar aqui. Primeiro porquê. E depois é que você vai vir no como. Porque se eu tenho esse porquê muito claro, porque eu quero o que eu quero, eu não vou desistir na hora do como eu vou fazer isso. Quando você tem a clareza, essa clareza do porquê você quer o que você quer, é isso que vai te dar força nos dias difíceis. Eu tava falando com uma amiga minha esse final de semana. Cada vez que eu entro assim em um problema, em uma dificuldade muito grande, em palavras negativas que eu ouço, ou muitas vezes pessoas que não acreditam em mim, eu falo assim, é isso que eu precisava para mim continuar. Enquanto muitas pessoas se afogam na amargura, enquanto muitas pessoas se afogam na tristeza, enquanto muitas pessoas se afogam na lama e paralisam, eu falo assim, é isso que eu preciso. O que é que eu vou fazer para fazer agora diferente? Isso não faz parte de mim. O Senhor me promete uma vida abundante, uma vida grandiosa. O que é que eu vou fazer então de diferente em relação a isso? Então isso me dá energia. Isso me dá força para continuar. Não me dá força para me dar força para fazer melhor, para fazer diferente, para fazer mais. Porque eu sei onde eu quero chegar. Gente, eu tenho uma clareza tão grande de onde eu quero chegar. E às vezes as pessoas podem até olhar, mas não vê. Mas eu sei que precisa da plantação. Que precisa do processo. Então eu tenho uma clareza muito grande disso. Então você que empreende precisa ter clareza. Você que empreende, você não vende o que você vende só para ganhar dinheiro. Ah, o meu porquê é porque eu quero ganhar dinheiro. Não. Fazer dinheiro que não é ganhar.
É a consequência. O dinheiro, olha só, sucesso, prosperidade não é só sobre dinheiro. É nisso que a gente falha. E hoje nós vivemos num mundo que as pessoas valorizam ou só entendem que você tem sucesso se você ter alguma coisa. E isso é totalmente o oposto do que eu acredito de valor. Pra mim, sucesso e prosperidade é o que eu vivo hoje, é a liberdade que eu tenho, a independência que eu tenho, a vida que eu tenho, fazer o que eu amo, no meu tempo, na minha casa, no meu espaço. Pra mim, isso é sucesso. Talvez para as pessoas, sucesso seja a conta de milhões. Mas eu gosto da liberdade. Isso é o que eu sempre desejei, é o que eu desejo, é o que eu quero pro meu futuro. Ah, tá falando que não quer dinheiro? Quer que não quer? Quero sim. Mas não é o que me resume. E não é o que pode te resumir. Então você não trabalha e não faz o que você faz, não é só pelo dinheiro. Olha o porquê. Não, mas eu faço o que eu faço porque eu quero dar uma vida melhor para os meus filhos. Eu faço o que eu faço porque eu tenho um sonho lá na frente. Aí sim. Faz todo sentido quando o teu porquê arde dentro de você. É mais forte do que você. Porque isso não vai te paralisar. O propósito, quando você tem, ele vai te dar energia para vencer e continuar mesmo em meio às críticas. Quando a energia estiver baixa, aí você vai lembrar, mas eu tô fazendo isso por isso. Pilar número 2, disciplina diária. Disciplina, foco, constância. Não tenho, aprende. Não consigo, se envolve com quem tem para te ensinar. Por isso que eu sempre falo o quanto que sozinha é complicado. Eu falo isso pelo grupo que a gente tá tendo das empreendedoras. Lá nós temos uma planilha de preenchimento diário e que eu acompanho. Não tá fazendo por quê? Não preencheu por quê? Não agiu hoje por quê? Por quê? Porque eu sei que o que gera resultado é a constância, é o que você faz todos os dias. Então eu tô nem aí se você assistiu a aula, se você não assistiu, se você entendeu o conteúdo, se você não entendeu. Mas eu sei que se você aplicar, você tem resultado. É por isso que o que me move é a ação, é a atitude. E é por isso que eu pego tanto no pé. Vai lá e faz. Tá fazendo? Não tá? Por quê? E quando eu vejo lá, tem pessoas que estão fazendo. Quem é que tá tendo? E quem é que tá tendo resultado? Quem é que tá tendo venda? Quem é que tá tendo o resultado no final? É quem não fez nada ou é quem fez alguma coisa? Então, na jornada tem quem... Se você é da que faz, eu tenho certeza que você vai ter resultado. Se você não fez nada, você não vai ter. Então, não é sobre o que você aprendeu a ouvir, mas é sobre o que você fez. Por isso que a disciplina, o foco em fazer, sou ocupada. Tem isso. Todo mundo é ocupado, todo mundo tem isso. Eu até postei hoje sobre isso. A diferença de você ser ocupado e você ser produtivo. O que é que me gera o meu resultado? O que é que traz o meu resultado que eu preciso fazer todos os dias? Todos os dias eu preciso divulgar um negócio. Porque eu entendo que isso me dá resultado. Então é isso que eu vou fazer. Não consigo sozinha. Se envolva com quem vai te ajudar a fazer isso. Hoje, eu não fico fora de um grupo de mentoria, de um acompanhamento de alguém, porque eu sei o que eu preciso fazer. Olha como isso é interessante. Eu sei o que eu preciso fazer. Mas se eu não tiver alguém me mentorando, se eu não tiver alguém me acompanhando, se eu não tiver alguém puxando a minha orelha, eu me acomodo. Eu fico na minha zona de conforto. Eu justifico a minha falta de tempo. Mas quando eu tenho alguém que me cobra, quando eu tenho alguém que está fazendo, quando eu estou envolvida com pessoas que também estão como eu, isso me desperta, não. Eu preciso fazer, eu preciso agir. Entende como sozinha e sem nenhum movimento você não vai ter resultado nenhum? A não ser que você seja muito focada, muito disciplinada, muito. De ter ali. Porque quem empreende pra si, eu sei como é o tempo. Porque eu sou uma dessas. Ou você tem uma boa gestão do tempo com você mesma, pra cuidar da casa, pra cuidar da família, pra cuidar do seu trabalho e ter tudo certinho. Ou você vai ser muito boa nisso, ou você vai viver apagando incêndios.
Porque quando você vai trabalhar para alguém, você tem um horário de sair de casa, o horário do almoço, o horário de voltar, o horário de fazer, o horário de aplicar lá pro outro, não é assim? Mas quando a gente trabalha pra gente, a gente não tem. O horário é o horário que dá certo. Tá vendo? Entende como sozinha a gente se perde? E como a gente precisa, nós que empreendemos como a gente precisa, é por isso que o meu programa, gente, eu digo direto, se as pessoas soubessem o quão valioso é, o quão bom é, o quão importante é, porque eu não encontrei quem fizesse isso por mim. E é por isso que eu desenvolvi, baseado no que eu precisava e no que eu preciso. Por isso que eu desenvolvi o programa como os que eu faço, porque eu sei, eu vivo isso. Eu vivi lá atrás, hoje eu ainda vivo as dificuldades, eu sei o quanto que isso é bom, o quanto que isso desenvolve, o quanto que isso é poderoso. Por quê? É disciplina, é constância, é foco. São as pequenas ações que você faz todos os dias. Porque o hábito, é o hábito que vai te criar constância. E para mim desenvolver um novo hábito, eu preciso estar fazendo ele todos os dias. As meninas que entraram no nosso acompanhamento esse mês, por exemplo, nós estamos finalizando o mês, mas qualquer pessoa que desejar entrar pode entrar em qualquer momento, elas já desenvolveram o hábito. Elas estiveram em construção a primeira semana, a segunda semana, estamos entrando na quarta. Mês que vem já vai começar a ser natural para elas, por exemplo, produzir conteúdo. Postar, aparecer todos os dias nos stories, divulgar o negócio todos os dias quando na verdade não faziam nada. Mas por que isso? Hábito. Pequenas ações todos os dias. É uma ação que vai ocupar meu dia todo? Não, é uma ação às vezes de segundos. Que pode transformar o teu negócio ao extremo. E que muitas vezes você deixa de fazer. Por não ter hábito, por não ter constância, por não ter disciplina. Então, primeiro pilar, que a gente conversou, clareza. Segundo pilar, disciplina. E o terceiro pilar, resiliência. Falei isso para vocês desde o início. Resiliência. E o que é resiliência? Você se levantar todas as vezes que você cair. Esse mês apertou, esse mês estou no vermelho, esse mês não deu, só paguei boleto, estou endividada até aqui, não sei o que fazer. Vou desistir, é o que já pensa. O que é que eu vou fazer para sair disso daqui? O que é que eu vou fazer para resolver? Você precisa ser, sabe, ter dentro de você o desejo ardente de ser uma solucionadora de problemas o tempo todo. Eu não falo isso só nos negócios, eu falo isso na vida. Não seja a que traz problema, seja a que resolve problema. Eu costumo dizer isso no poder da autorresponsabilidade. Isso é uma regra. Se você for reclamar de alguma coisa, já leve a solução. Se você for reclamar de alguma coisa para alguém, como é que você sugere, o que é que você sugere de solução? E assim na sua vida. E assim tudo que você fizer. Como é que você vai fazer para resolver? Tô aqui, o que é que eu vou fazer para resolver? O que é que eu vou fazer para solucionar? O que eu vou fazer para me levantar? Eu tive algumas meninas que entraram que tinham problema de gestão financeira. Nós temos uma planilha de gestão financeira, de gestão do negócio, para preencher todos os dias, para chegar no final do mês e saber exatamente qual é o seu lucro. Tô no vermelho, vamos fazer estratégias para sair do vermelho. De forma prática, e talvez uma coisa que você esteja quebrando a cabeça o tempo todo, todos os dias, a todo momento. Mas por quê? Falta de conhecimento. Sozinha, bate demais a cabeça. Olha só, Thomas Edison, ele testou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. E ele diz assim, não fracassei. Apenas descobri 1000 maneiras de não fazer uma lâmpada. Quantas 1000 vezes você tem que testar alguma coisa, você tem que continuar, que insistir em alguma coisa até dar certo. Fui vender, recebi um não. Quantos nãos você tem que fazer para ter um sim? É sobre não desistir. Não é no primeiro não que você tem que parar. Você vai ouvir vários nãos até você ouvir um sim.
que eu quero deixar aqui, eu falo com vocês isso, sabe, uma coisa que é de mim, é isso aqui. O quanto que é importante continuar, o quanto que é importante não parar, o quanto que é importante você não desistir. Porque eu vivo isso. Porque eu sei ainda, se passaram 10 anos, eu quero viver mais 10 anos daqui pra frente, eu quero viver mais 20 anos daqui pra frente, fazendo o que eu faço, com resultados ainda maiores. Eu acredito nisso, ninguém acredita nisso, mas eu acredito nisso. E é por isso que eu sei o que eu preciso fazer todos os dias. Então, persistir é não desistir do seu sonho, do seu crescimento, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Mesmo quando as coisas parecem difíceis. Eu quero assim olhar pra você. Eu entendo o que você vive. Eu entendo o que você tá passando. Por isso que eu sei o quanto que é importante você ter alguém que te apoie. Alguém que te ajude. Alguém que te oriente. Persistir é acreditar em você acima de tudo. Quando ninguém acredita. Pode ninguém acreditar em você, mas você acreditando em você. E você começa a procurar alguém que também acredite nisso. Persistir é você continuar plantando cada sementinha, mesmo sem ver a colheita imediata. Mesmo que você precise esperar algum tempo para começar a ver os frutos. Então, a persistência ela não vai garantir que o seu caminho vai ser fácil. Mas persistindo, vai garantir que é possível alcançar. Qual é a área da sua vida que você hoje precisa de persistência? Qual a área da sua vida que precisa de persistência? Fique com essa mensagem. Se ela fez sentido pra você, me manda uma mensagem. Eu amo ouvir vocês, o feedback de vocês. Se fez sentido na sua vida, se contribuiu de alguma forma pra você, me manda uma mensagem. Fala comigo se você deseja entrar em algum dos meus programas. Fala comigo pra me ver o que é que tá agora em aberto, o que é que eu tô movimentando agora. Porque eu sempre tô fazendo alguma coisa pra ajudar vocês, mediante a necessidade de vocês. Porque eu sei o quanto nós que empreendemos, nós que desejamos sair do anonimato e viver a nossa verdadeira essência, o quanto que isso é importante. Tá bom? Beijo pra vocês. Até o nosso próximo Café com a Coach.